Joia? Aqui é o professor Zeca, professor de Geografia, para mais uma aula do nosso canal Fato Livre. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso já e receba todas as notificações deste canal que tem por objetivo transmitir o máximo de conhecimento e garantir a tão sonhada aprovação nas melhores universidades do país. Na aula de hoje, iremos abordar o contexto da América Latina, faixa do continente americano que sofreu uma colonização de exploração, ou seja, colonizada em sua maioria pela Espanha e por Portugal, favoreceu todo esse processo desenvolvido a partir dos fatores relacionados ao desenvolvimento da metrópole e toda a potencialidade voltada até mesmo a um processo de subdesenvolvimentos e países de industrialização tardia. Na aula de hoje, iremos abordar todo o contexto geográfico físico, levando em consideração as características políticas de organização territorial dentro dessa faixa do continente americano, bem como relevo, clima e vegetação. Para iniciar, toda a configuração em meio ao subcontinente latino-americano. Vocês podem observar que nós temos desde o México, que é um país localizado em meio à América do Norte, mas sofreu uma colonização de exploração, assim como todos os países da América Latina. O México é o único país da América do Norte pertencente à América Latina. Os outros dois, Canadá e Estados Unidos, são configurados como América Anglo-Saxônica, ambos que sofreram uma colonização de povoamento e que, consequentemente, deixaram outra configuração de desenvolvimento em ambos os territórios. No caso da América Central, ela apresenta países como Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize, na faixa continental do subcontinente. Lembrando que essa faixa continental ela também pode ser identificada como formação istmica em meio à América Central. Já na outra faixa, nós temos em destaque Cuba, República Dominicana, Haiti, países que apresentam toda uma configuração territorial e geográfica em formato de ilhas, ou seja, considerada a América Central insular ou também caribenha, devido à formação em meio à região do Caribe. Aqui na nossa faixa de subcontinente, a faixa sul-americana, ainda pertencente à América Latina, nós temos como grande país em extensão territorial o Brasil, o nosso país que é configurado sobre uma extensão continental, ou seja, por toda a sua área de norte a sul que percorre todas essas fronteiras, com países como a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, que fazem parte, além do Chile, é claro, que fazem parte da chamada América Andina. Temos também a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, além, é claro, do Paraguai, Argentina e Uruguai. Entre todos os países aqui da faixa sul-americana, os dois únicos que não realizam fronteira com o território brasileiro é justamente o Chile e o Equador. Todos os demais países da faixa sul-americana realizam fronteira com o território brasileiro. Países subdesenvolvidos em sua maioria e que favorecem ao Brasil um empreendimento e até um reforço muito grande em relação às suas fronteiras, principalmente direcionado ao contrabando e até a entrada de entorpecentes dentro do nosso território. Bom, caracterizando o contexto do relevo da América Latina, vocês podem observar que na faixa oeste, à esquerda, no contexto da América Latina, há uma grande formação de uma coloração mais escura. Essa grande formação representa as áreas planálticas e montanhosas em meio à faixa latino-americana. Essa faixa é conhecida aqui no subcontinente sul-americano como Cordilheira dos Andes.
uma grande cadeia montanhosa, uma grande formação que deu origem a partir do choque entre duas placas tectônicas. Nesse caso, a placa tectônica sul-americana e a placa de Nazca em principal, formando o que nós consideramos em uma estrutura geológica como um grande dobramento moderno, uma grande formação em cadeias montanhosas que faz fronteira, que possibilita a divisão entre a faixa continental da América e o Oceano Pacífico. Já no caso da formação mais a norte, em relação ao México, nós temos as grandes montanhas rochosas, que percorrem não só o território mexicano, como também faixa da América anglo-saxônica. Nas partes destacadas da coloração verde, nós temos as áreas planas, de baixas latitudes. Entre elas, como destaques, nós temos a faixa litorânea, em meio à faixa do Oceano Atlântico e até mesmo da região do Caribe, e também a faixa do rio, da bacia amazônica, que percorre toda essa porção norte do território brasileiro. As áreas de médias altitudes, de faixas de chapada, se localizam na base do Brasil oriental, próximo ao sul da região Nordeste e em meio também faixa oeste da região Sudeste aqui no Brasil. São áreas de médias altitudes, ou seja, faixas de chapadões, de serras e montanhas que constituem essa configuração do relevo em relação à América Latina. Falando sobre os climas, a faixa da América Latina, ela se predomina na zona intertropical. Como assim, professor, zona intertropical? É justamente, caro aluno, a área que se localiza entre o Trópico de Câncer, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Toda essa faixa fica em torno do que nós consideramos como área intertropical. Vocês podem perceber que há um predomínio do clima tropical e do clima equatorial. Professor, mas eu percebo que há também faixas da América Latina, principalmente envolvendo aí o sul do território brasileiro, faixas da Argentina, do Uruguai, na base, em pontos abaixo do Trópico de Capricórnio. Eles se localizam onde? No que nós consideramos zona temperada sul, ou seja, uma zona climática abaixo do Trópico de Capricórnio ao sul. Caso estivesse acima do Trópico de Câncer, seria zona temperada norte. Essas características climáticas favorecem as temperaturas mais elevadas, em razão de um fator climático que ocupa a nossa região: áreas de baixas latitudes. Como assim, professor? Latitude. Latitude significa, tem como conceito, distância em relação à linha do Equador. Portanto, as áreas de baixas latitudes são áreas mais próximas à linha do Equador, que recebem uma maior quantidade de radiação solar e que, consequentemente, apresentam temperaturas mais altas e baixa pressão atmosférica. Logo, nós percebemos, em meio ao clima equatorial, toda a contribuição da massa equatorial continental, uma massa de ar quente e úmida que contribui sem sombra de dúvidas para todo o desenvolvimento e elevação das temperaturas locais, bem como a floresta como grande contribuinte em relação à pluviosidade. No caso das áreas de clima tropical, sendo ele o tropical típico, que abrange toda a faixa do estado de Mato Grosso, o tropical semiárido, que é a base do sertão nordestino, ou tropical de altitude, ou atlântico, você apresenta índices pluviométricos relativos, médios e constante. No caso tropical típico, que abrange o estado de Mato Grosso, apresenta uma condição de temperaturas elevadas e uma estação chuvosa, o verão,
já uma outra estação mais quente, perdão, mas já uma outra estação mais seca, que é o caso do inverno. E chegando ao fim, nessa conclusão, a partir das características de vegetação, a partir das características físicas, nós vamos falar sobre a vegetação. Ah, professor, falar sobre vegetação é falar sobre desmatamento. Infelizmente, tanto é que alguns pontos em meio à América Latina, entre eles o Cerrado e a Mata Atlântica aqui no Brasil, são considerados hotspots. Como assim hotspots? São áreas de grande biodiversidade, mas que apresentam 3/4 de toda a sua faixa em estágio elevado de degradação. Ou seja, estudante, necessitam de forte atenção por parte do poder público e políticas públicas efetivas no combate ao desmatamento e aos impactos ambientais que atingem a região. Lembrando que o Brasil é um país riquíssimo em vegetação, com uma diversidade imensa, com destaque a área verde destacada no mapa sobre a floresta tropical úmida, floresta equatorial, ou popularmente aqui no nosso país, chamada de floresta amazônica. Uma floresta latifoliada. Como assim latifoliada? Uma floresta de folhas largas, uma floresta arbórea, uma floresta de grande porte, uma floresta que favorece toda a evapotranspiração, a umidade em relação ao local, que contribui, sem sombra de dúvidas, para a formação de chuvas. Um tipo de floresta higrófila, uma floresta que se adapta a áreas úmidas, que adapta a essa grande umidade, densa, perene, constantemente verde. É um grande patrimônio natural presente no Brasil e na América Latina. Em toda essa faixa marrom destacada no mapa, nós temos a vegetação de montanha, vegetação de elevada altitude, geralmente constituída por formações herbáceas. Como assim herbáceas? Rasteiras, gramíneas, vegetações de pequeno porte, que em decorrência do clima e das temperaturas locais desfavorecem o seu crescimento. Já nas porções leste do território brasileiro, nós damos destaque às pradarias e estepes, que também consideradas formações herbáceas, são formações de pequeno porte e áreas onde a característica climática e a temperatura são mais baixas. E aí temos, em faixa central do território brasileiro, toda a nossa floresta tropical. Em destaque, o cerrado, a savana brasileira, um tipo de floresta com galhos retorcidos e até mesmo uma cobertura sobre o seu tronco, para proteção sobre ações antrópicas, ações promovidas pelo ser humano, considerada aí uma vegetação arbustiva de médio e pequeno porte. E no Nordeste, professor? No Nordeste, um grande destaque é a caatinga. Caatinga, este grande domínio vegetal de formação xerófita. Como assim xerófita? É um tipo de vegetação que se adapta a áreas mais secas, áreas onde as temperaturas são mais elevadas e que, consequentemente, o índice pluviométrico, o índice de chuvas, é extremamente baixo. A capacidade desse vegetal é justamente absorver água subterrânea com raízes mais longas e armazená-la sobre o seu interior. Lembrando que esse tipo de vegetal tem essa fácil adaptação natural a esse tipo de condição climática. Ok? Bom, fechando a nossa aula de hoje, vamos aí para a nossa atividade, para fechar todo esse perfil e toda essa base. A respeito das características da América Latina, estão corretas as afirmativas abaixo, exceto. Letra A. A América Latina representa a maior parte do continente americano e localiza-se entre o Rio Grande, fronteira entre os Estados Unidos e o México, e a Terra do Fogo, extremo sul do continente.
Sim, é verdadeiro. Representa aí a faixa mais extensa em meio a essa área do continente americano. É lógico que a outra parte simboliza a América anglo-saxônica, basicamente, ou seja, demonstrando uma área menor. Letra B. A América Latina é regionalizada de acordo com critérios físicos, como relevo, hidrografia e clima. Não. O que acontece? Aí é a resposta incorreta. É lógico que nós temos as características físicas em meio à América Latina, mas ela é regionalizada de acordo com o seu perfil de ocupação e a localização geográfica, levando-se em consideração o México, a América Central, continental e insular, e até mesmo as faixas aqui da América do Sul, Andina, do Prata, Guianas e América Portuguesa, ou propriamente levando em consideração características do contexto histórico, que inclusive marcaram todo esse processo em relação à formação da América Latina. Ok? Se gostaram dessa aula, dê uma curtida, deixe um comentário, passe um feedback. Isso nos motiva a transmitir cada vez mais conhecimento a você, cara estudante. Um grande abraço e até a próxima.